Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre geopolítica mundial, tudo o que está acontecendo. Então a gente vai falar da Rússia, da Ucrânia, China, Taiwan, Irã, que está planejando aí construir uma bomba atômica. Tem muita novidade aqui para vocês hoje, né? E nós trouxemos aqui um convidado especial que manja muito de geopolítica e é a segunda vez que ele está aqui com a gente. Mas antes de apresentar o convidado, vou apresentar aqui para vocês, se vocês conhecem a Carol Dias, que é uma bela apresentadora, comunicativa, uma boa menina, que vai apresentar junto comigo o Irmãos Dias Podcast. Fala, meus amores! Como é que vocês estão hoje? Todas as dúvidas que vocês me perguntam, enfim, China, muito, né? Tá se falando muito sobre a China. Vamos responder. Professor Roque, aqui, sempre elegante. Como é que você tá? Obrigada por vir aqui. Obrigado, um prazer estar aqui, André. Feliz de voltar. Professor, quais projetos hoje que você está tocando? Eu sei que você está voando no YouTube, mas fala um pouquinho o que você está fazendo hoje para quem não te conhece ainda, conhecer a partir de agora. Bom, eu sou cientista político, sou professor, palestrante, e agora eu estou focado em geração de conteúdo, cursos, educação, estou escrevendo um livro novo, já escrevi o meu do carisma. Aliás, eu nem lembro se eu trouxe para vocês. Se eu não trouxe, próxima vez eu sou obrigado. Mais dois. Dois, claro. Aprender sobre carisma. Claro. É porque o pessoal só traz livro pra Carol, viu? Fica a reclamação aí. Não vou fazer satisfeita pra você, André. E tô com os conteúdos, né? Eu tô planejando agora, a gente estava até conversando aqui antes, lançar um aplicativo de conteúdo exclusivo sobre política internacional, geopolítica, filosofia, misturar um monte de coisas aí. Tô fora da política, fiquei, 4 anos, me decepcionei, cansei. Acho que agora outra maneira de ajudar o meu país, que isso é muito importante para mim, eu ter esse sentimento de, ter um propósito, fazer a diferença, não vai ser na política, mas vai ser com educação, informação, conhecimento, que é algo que o Brasil precisa bastante também. Então, esses são os meus projetos. Essa questão, acho que a gente pode começar falando da China. Vamos lá. A China, assim, o que está sendo comentado, né? A gente vai falar sobre essa questão de dólar, enfim, Lula, China, a gente vai falar de tudo. Mas eu vi no seu canal um vídeo que você está falando sobre essa questão da China dominar, praticamente entrar com muita força no mundo. Eu queria que você comentasse mais um pouco. Como é que tá essa situação? O que você espera? Quais são as expectativas? O que pode, de fato, acontecer? Bom, esse vídeo que você está comentando, Carol, é um vídeo sobre a nova Rota da Seda. Historicamente, a China desbravou, construiu uma das maiores rotas comerciais há muito tempo atrás, muito antiga, que era a Rota da Seda. Todo mundo já ouviu falar, essa rota ela liga a Ásia à Europa. E atravessava a Ásia Central, cruzava o mundo, passava pelo Oriente Médio, Mediterrâneo e chegava na Europa. E era a rota onde as especiarias, onde seda e uma série de outras coisas do Oriente iam para a Europa. E foi sempre uma rota importante. Na verdade, a China desenvolveu isso com medo das invasões, ou respondendo às invasões que ela sofria dos nômades ou dos povos ali da Ásia Central, turcos, mongóis e outros. E com isso, assim, depois a China acabou se fechando e, historicamente, o desenvolvimento chinês, ele mudou de modelo. Em vez dele focar internamente, né, porque a gente fala para o continente, com essas rotas comerciais, como foi durante muito tempo, ele foi focar na costa. Isso tem a ver com a abertura econômica da China no final dos anos 70, quando a China adota uma economia mais liberal, com um modelo econômico de exportação. Ou seja, eu vou ganhar dinheiro vendendo para o mundo. E onde é o melhor lugar para você vender para o mundo? Na costa. Por quê? Os seus produtos têm que ser exportados, entrar num navio. Então, se você já estiver ali na costa, você vai ter uma vantagem competitiva. E aí, então, a China abre a sua costa. Tanto que até hoje, o desenvolvimento econômico chinês, a riqueza chinesa, não está no interior. O interior da China é muito pobre. Agora, a costa da China é onde está a riqueza, onde tem crescido, porque é ali que se abriu economicamente, criou os modelos, enfim, mais liberais, né, de economia. E com isso a China, então, passou a ficar muito dependente da sua costa. E, obviamente, que o mundo preocupado com o crescimento chinês adotou algumas estratégias para se preparar para o pior. E uma dessas estratégias foi moldada na estratégia que os Estados Unidos adotou contra a União Soviética na Guerra Fria. E a estratégia contra a União Soviética era: vamos fazer um cerco
e conter o crescimento soviético e esperar que ela vai implodir por dentro. E como que esse cerco foi feito? A Rússia, né, a União Soviética, não podia ter acesso ao mar, porque aí as grandes teorias de geopolítica nos explicam que tem basicamente 2 jeitos de você dominar o mundo. Tem um terceiro, mas é mais complicado, não quero entrar para não confundir todo mundo. Então, ou você domina o mundo porque você controla a Terra, o continente, e aí nem todos os continentes são iguais. A América do Sul, obviamente, não é um continente relevante de terra para o mundo como a Eurásia, simplesmente pelo tamanho e onde a Eurásia está localizada. A Eurásia é o centro dos continentes do mundo. Então, a Oceania ou a Austrália não tem a mesma relevância de continente que a Eurásia. E aí uma das teorias diz, quem conquistar a Eurásia vai dominar o mundo. E outra teoria diz o seguinte, não, quem dominar os oceanos do mundo vai conseguir conter o avanço daquele que dominar a Terra. Então, basicamente, dá para a gente reduzir o jogo de war do mundo entre aqueles que querem dominar os continentes, ou o continente, e aqueles que querem dominar o mar, os oceanos. Quando a China começa a se focar na orientação marítima, e a China pode fazer isso diferente da Rússia, a Rússia nunca teve um acesso ao mar. A briga pela Ucrânia, em grande parte, acho que a gente falou disso da outra vez, não sei, mas falo isso bastante aí, onde eu converso sobre o assunto, é a busca pelo acesso ao mar. A Ucrânia é interessante, importante, a Crimeia mais ainda, porque ela dá um acesso ao mar de água quente para a Rússia. Não é um mar totalmente aberto, porque é o Mar Negro, aí do Negro você tem que passar no Estreito da Turquia, aí você chega no Mediterrâneo, que também é um mar fechado, aí você vai ter que pegar o Canal de Suez ou Gibraltar, para finalmente você chegar num oceano aberto, um grande oceano, Atlântico, Índico ou Pacífico. Então, os russos não têm esse acesso. Ah, mas e o Pacífico? Ah, não, ali, Vladivostok fica 4 meses do ano congelado. O Báltico também é difícil, Mar do Norte, mais difícil ainda. E a China não tem esse problema, porque ela tem uma costa imensa do lado do Pacífico. E com isso, então, a China começou a ficar dependente das exportações e das importações, porque a economia chinesa precisa da matéria-prima e precisa de energia de combustível, que é o petróleo que vem do Oriente Médio e da África e chega na costa da China. E aí, então, voltando para a estratégia americana, como é que a gente contém o crescimento da União Soviética? Vamos cercá-los, não deixar eles terem acesso ao mar. Deu certo, a OTAN foi criada para isso, em grande medida. A Turquia está na OTAN para isso, para fechar o estreitozinho ali do Mar Negro. A Dinamarca, a Noruega estão ali para fechar os estreitos dos 2 lugares para a saída do Báltico. Com a China é diferente. Os Estados Unidos adotaram a mesma estratégia, só que tem um elemento importante que chama Primeira Cadeia de Ilhas, que é um conjunto de territórios que estão na frente da costa do Pacífico chinesa, e lá, por um acaso, está localizado Taiwan também. Quais são esses territórios? Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas. Se você traçar uma linha, se a gente pegar o mapa e traçar uma linha, você faz um perfeito contorno à costa da China, e você é capaz de fazer um bloqueio naval à China. E aí a China não teria acesso nem às matérias-primas e nem poderia vender os seus produtos para o mundo. Qual que foi uma das estratégias adotadas para a China para solucionar essa situação? Que é um checkmate ali, né? A China virou e falou assim, eu vou resgatar o meu acesso ao mundo por terra. Como assim? Eu vou reativar a Rota da Seda. Que a Rota da Seda ela é por terra, então ela atravessa por dentro da China, anda na Ásia Central, cruza por dentro da Rússia por um lado, ou por outro lado desce para o Oriente Médio, chega na Turquia, desce no Mediterrâneo, chega na Grécia, sobe para a Itália, assim por diante. Então, o Xi Jinping decidiu resgatar a Rota da Seda, chamou Belt and Road Initiative, que a tradução é Nova Rota da Seda, e é um projeto gigantesco de infraestrutura, os maiores projetos de infraestrutura do mundo, atravessa centenas de países fazem parte da Rota da Seda. E aí, então, a China está se preparando para o seguinte, bom, os Estados Unidos vai me bloquear na costa, e aí por isso a disputa por Taiwan, depois a gente fala um pouco disso, mas Taiwan está bem no meio, é a ilha bem no meio dessa linha que bloqueia a costa chinesa. O que a China pensou? Bom, eu vou sair por dentro.
e está gastando trilhões de dólares com esses países, com esses projetos. Assim, tem coisas importantes nessa estratégia, porque a China, ela primeiro está conectando países que estiveram sob a esfera de influência ou dos Estados Unidos ou da Rússia. Então, todos os países da Ásia Central, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, são todos países que eram ex-repúblicas soviéticas. E agora a China está construindo milhões de projetos de infraestrutura nesses países. Linhas de trem, linhas de estrada, conexão digital, transportes variáveis, sei lá, armazéns, todo tipo de coisa. Inclusive, a maior linha férrea do mundo hoje está dentro dessa rota, que atravessa e se conecta com a Transiberiana e vai parar lá na Europa. E essa é uma maneira da China driblar, então, esse fechamento da costa. Dentro disso, a China construiu um monte de portos. Então, por exemplo, ela construiu porto no Paquistão, porto em Mianmar, porto na Tailândia. Então, ela está construindo portos em Djibouti, na África ali, que é um lugar importante também, que é a saída do Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez. Ela está se posicionando em vários lugares estratégicos e, se fecharem o espaço para ela na costa, ela vai conseguir usar essa infraestrutura para ir para dentro. Então, é um projeto ambicioso. O Xi Jinping quis convidar o Brasil para entrar na nova Rota da Seda. Vocês vão pensar, pô, mas Rota da Seda, nós estamos falando da Eurásia, o que a América do Sul tem a ver? O projeto está tão grande que está envolvendo países da América do Sul já, está envolvendo países do mundo inteiro que não tem nada a ver, mas é a continuidade, supostamente, de outro jeito, não tem ligação por terra. Aí tem a Rota da Seda marítima. Então, eles começaram a construir os portos também em outros lugares. Então, a Rota da Seda não é só por terra, mas é uma rota. Tem a Rota da Seda normal, tem a Rota da Seda marítima, tem a Rota da Seda digital, que é um monte de projeto de infraestrutura. Um deles, inclusive, conecta cabos submarinos de internet da África ao Brasil. Isso aconteceu recentemente, é um cabo que chega em Fortaleza. Bom, mas dizendo tudo isso para, assim, voltar para a pergunta central aí, depois dessa contextualizada, que é para onde a China está indo, né? E qual é a ameaça. Claramente, a China é um perigo para o mundo, porque é um país que está crescendo muito, é um país que tem um modelo e um sistema ditatorial, as pessoas não têm acesso e não têm liberdades individuais, tudo é controlado. Talvez dá para a gente dizer que seja a maior ditadura da história da humanidade, de controle. Porque 1,5 quase, 1,4 bilhão de pessoas controladas no nível que eles controlam, não é qualquer coisa. E obtendo um sucesso econômico, pelo menos dizendo. Mas aí tem o outro lado da moeda também, né? E quem está assistindo a gente tem que entender, porque depois as coisas não acontecem do jeito que as pessoas preveem com as suas torcidas, e aí elas não entenderam como é que a análise deu tão errada. E as coisas não são tão óbvias assim. E qual que é o outro lado da moeda? Sei lá, trazer aqui alguns pontos econômicos, por exemplo, do desenvolvimento chinês. A gente está assistindo um desaceleramento do crescimento da economia chinesa. O que significa isso? A China cresceu muito durante 30 anos e cresceu muito rápido. E esse é o maior case de sucesso de crescimento econômico já visto. Ponto. Ok, mas uma coisa é você crescer quando você é muito pobre. É muito fácil de você crescer muito rápido, porque você está num nível tão baixo que qualquer pequenas coisas que você fizer vão fazer toda a diferença para o país. O difícil é quando você atinge o que a gente chama a armadilha de renda média. Quando uma nação chega na sua renda média, e aí nós estamos falando por volta de 12 mil dólares de renda per capita, daí para frente começa a ser muito mais difícil de crescer, porque a base é muito mais larga, é muito maior. Então, como é que você vai gerar tanta riqueza em cima de coisas assim, que já não é qualquer coisinha que eu fizer? Você precisa dar saltos gigantescos. Pra vocês terem uma ideia, só existem 38 nações na humanidade, no mundo, que atingiram esse estágio. São economias avançadas, economias desenvolvidas, economias ricas. Nós só temos 38 países nesse status, com esse status. E aí, desses 38, né, todos eles cresceram gradativamente
para conseguir romper essa barreira da renda média, dos 12.500 per capita. E eles fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, gradativo. Só que, desses 38, 19, só 19, tiveram um crescimento de 2,5% ou mais de PIB. Hoje está todo mundo se perguntando quanto que a China vai crescer. E a China não vai crescer mais 6, 7, 8. Talvez não vai crescer nem 5. Talvez o número assim, estimado aí hoje é a China crescer 2,5%. E se ela crescer 2,5%, nós temos que comparar com a história dos outros países que chegaram nessa mesma barreira e como que eles passaram. E aí, olhando para esses 19 países, aí tem alguns dados curiosos e interessantes. Dos 19, todos, com exceção de 2, tinham um perfil demográfico positivo. O que é isso? A população ativa, trabalhadora, crescia a uma média de 1,2%. A China tem um perfil demográfico negativo. A população chinesa ela está diminuindo, a população ativa chinesa está diminuindo a uma média de 0,5% por ano. Você tem as 2 exceções que eu comentei, Lituânia e Letônia conseguiram crescer acima dos 2,5% ou 2,5% por ano, passando dos 12 mil de renda, mesmo não tendo um perfil demográfico positivo. Mas aí não é só a questão positiva, porque para você crescer você precisa de algumas coisas. Você precisa de capital, você precisa de mão de obra e você precisa de produtividade. Produtividade é o bom uso do seu capital, que seria o quê? Quanto dinheiro que eu coloco para gerar mais dinheiro? Pra vocês terem uma ideia, hoje a China precisa colocar 8 dólares para gerar $1 de PIB positivo. Por que isso? Porque esse é o que a gente chama de capital não produtivo. O que é um capital não produtivo? Ele não é eficiente. Então, assim, eu construí uma estrada em cima de outra estrada que já existe. Tipo, eu vou ter retorno com aquela estrada? Não, já tinha uma estrada ali. Mas eu preciso ter uma outra estrada? Não, esse capital ele não vai me retornar da mesma maneira. E a China está num estágio de desenvolvimento econômico onde ela está gastando nas mesmas coisas, sem ter o mesmo retorno. No começo, há 30 anos atrás, a economia chinesa precisava de infraestrutura, como o Brasil precisa. Mas depois de 30 anos de investimento, não adianta você construir mais 300 milhões de quilômetros de trem-bala daqui para cá. Porque já tem um trem-bala, porque já tem uma estrada, porque já tem um aeroporto. Não tem gente para usar esse aeroporto. Então, esse investimento, ele começa a ser não produtivo. Se a gente comparar uma década atrás, a China tinha que gastar 4 dólares para gerar $1 de PIB, de crescimento de PIB. Hoje está em 8. Ou seja, o capital chinês está sendo muito mal usado. Isso tem a ver com o modelo econômico chinês. Por que isso acontece? Porque é óbvio que você tem os interesses de um partido único, você tem as decisões econômicas sendo tomadas por critérios muito mais políticos do que só econômicos. Toda economia é comandada pela política. Mas você quer alguma racionalidade econômica. Essa é uma discussão aqui do Brasil. O Banco Central deve ou não mexer nos juros. A vontade política do Lula é que mexa nos juros. Sim. Qual que é o critério econômico? A inflação tem que estar controlada para fazer os isso. dados econômicos. Exato. Então, assim, mas o presidente do Banco Central não tem nenhuma visão política? Até tem. Mas se ele só usar a política para tomar a decisão, nós vamos ter problema. Exato. O que eu quero dizer é que o modelo chinês, ele é um modelo de proteção das vantagens políticas em primeiro lugar. Uhum. Tudo que eu faço tem um objetivo político. Então, eu quero te dar emprego. Não é porque eu escolhi o caminho mais produtivo economicamente. É porque se eu não te der emprego, você vai sair na rua para protestar e você vai derrubar o Partido Comunista Chinês. Então, a lógica política, ela impera no modelo chinês. E uma hora, isso ia ter que aparecer.
As pessoas estão sonhando, babando, maravilhadas. Nossa, mas a China, ela é tão gigantesca. Ela consegue pegar e falar, vamos construir uma estrada e desapropria, tira todo mundo da frente, a estrada fica pronta em 1 mês. Parece tudo maravilhoso. No começo, foi maravilhoso. Daqui para frente, a lógica econômica precisa entrar dentro do sistema chinês. Só que isso vai na contramão dos interesses daqueles que detêm o poder. Então, voltar só um pouco para a história da dívida, né? Que eu falei que você precisa, então, de mão de obra. Então, a China tem um perfil demográfico ruim. Ou seja, difícil dela continuar mantendo esse crescimento. Mas tudo bem, ela vai ser fora da curva porque ela vai crescer os 2,5 e com um perfil negativo. E nenhuma grande economia conseguiu fazer isso desse jeito como ela está fazendo. Tudo bem. Mas aí a gente tem que olhar para a dívida. E aí, lembra aqueles 19 países que conseguiram passar? A gente olha para os 19, todos eles tinham uma dívida média de 170% do PIB. Nesse momento que eles estavam passando essa renda média de 12.500 per capita. A China, até 2008, antes da crise econômica, tinha uma dívida de 150% do PIB. De 2008 em diante, ela começa para suplantar a falta de consumo dos Estados Unidos, das exportações. O modelo econômico chinês, ele transita de uma economia primariamente de exportação para uma economia de investimento. Quem que está fazendo esse investimento? O governo. Uhum. E aí a gente volta para esse problema que eu estava descrevendo do investimento ser alocado não com uma lente econômica, mas com uma lente política. E aí, então, você começa a gerar muito investimento em coisas que não dão retorno. E o endividamento chinês começa a crescer. E aí, até 2015, dos 150%, cresce para 220% do PIB. Hoje, está em 275% do PIB, a dívida chinesa. Nenhum país conseguiu, grande, desse tamanho, vencer a barreira da renda média de 12.500 per capita com uma dívida deste tamanho. E a dívida só tende a crescer porque o capital está sendo mal alocado, porque é um investimento não produtivo. Voltamos para o problema inicial, né, da alocação política e não econômica. E aí, assim, então, o que está em jogo, né? Vamos olhar. Se a China vai crescer 2,5%, isso é otimista, vai. Talvez ela não consiga bater os 2,5%. E os Estados Unidos crescer 1,5%, e a gente manter inflação meio na média, moedas estáveis e tal, a China não consegue, gente, passar os Estados Unidos, e se passar, nem em 2060. Então, isso que a China vai se tornar o maior país do mundo, você não acredita que isso possa acontecer, digamos, nos próximos anos? Mas não está perto. As previsões inicialmente, há 10, 15 anos atrás, eram em 2020 a China, o PIB chinês vai passar o PIB americano. Não aconteceu. Essa questão da China estar investindo, como você falou agora, numa nova rota da seda, está expandindo os investimentos em outros países. Como é que os Estados Unidos estão olhando isso daí? Você acha que o Biden está dormindo no ponto? Se fosse o Trump, as coisas estariam diferentes? Qual a sua opinião? Olha, eu não acho que... eu acho que os Estados Unidos, ele funciona num modelo diferente, né, de não tanta intervenção do governo para fazer as coisas acontecerem. Então, os Estados Unidos espera que as empresas americanas investam onde elas querem, pela lógica econômica e não política. E nessa competição com a China, isso é um problema. Por quê? Porque a China vira e desenha um grande plano de investimento em outros países e ela executa. Os Estados Unidos vira e fala assim, Estados Unidos, eu não vou ali investir. A ExxonMobil, que é a empresa de petróleo, a maior empresa de petróleo privada e americana, quiser investir, como ela está investindo na Guiana, e é o PIB que mais cresce do mundo por causa da descoberta de petróleo, é uma decisão da Exxon e não dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma desvantagem nesse modelo chinês e na forma como a China faz as coisas. E os Estados Unidos também, por ser uma democracia, tem problemas, né? Então, a opinião pública americana reclama quando os Estados Unidos acaricia e passa a ter relações amigáveis com a Arábia Saudita por tantas décadas, sendo a Arábia Saudita uma grande ditadora.
E isso gera muitos problemas. Então, esse é o primeiro desafio dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que eles ficaram parados. Os países ocidentais, ou o G7, veio com uma alternativa, que é um projeto alternativo de financiamento de investimentos em infraestruturas para competir com a Rota da Seda. Claro que aí a democracia é assim, né? Aqui a gente viu isso, e somos uma democracia bem defeituosa. Sim. Mas quando o BNDES foi lá e emprestou dinheiro para Cuba, para construir coisas na Venezuela ou em Cuba, em outros países, a opinião pública brasileira... Caiu matando. Caiu matando e cobrou, né? Como assim? Como é que você vai investir ali? Isso acontece nas democracias. Então, nos Estados Unidos, se os Estados Unidos for financiar um projeto X em tal lugar, esse dinheiro só vai ser liberado se não tiver corrupção, ou tentar se diminuir a corrupção. Só que aí, a maioria desses países que a China está fazendo negócio são todos ditaduras, extremamente corruptas, pobres. E é muito complicado. A governança, as regras para que esse dinheiro seja emprestado. Então, o Ocidente, o G7, esse projeto do G7, vai ter muito mais dificuldade de jogar esse dinheiro e falar assim, olha, tá bom, assina aqui, não vai ter corrupção, me dá garantia, fazer a coisa bonito, direito. Não vai, a China não está preocupada com isso. Só que aí tem o outro lado da história, né, da nova Rota da Seda, que a China está tendo problemas. Por quê? Ela está financiando obras faraônicas para lugares que não tem como pagar isso. Por exemplo, sei lá, Bangladesh. Bangladesh é um dos lugares mais pobres que tem. Como é que Bangladesh vai construir uma grande obra de um gasoduto, um trem? E esse dinheiro não é dado pela China, ele é emprestado. E aí eles estão começando a não pagar. E aí querem renegociar. Então a China vai ter um grande calote. Por outro lado, isso também é parte da estratégia chinesa, porque ela vai fazer todos esses países ficarem reféns economicamente dela. E aí, quando eles não pagarem, ela vai virar e falar assim, bom, então esse porto, me dá o porto que ele é meu. E aí ela vai construir uma base de um porto, por exemplo, em Gwadar, no Paquistão, tem um porto chinês que a China construiu, e vai ficar para a China. Então, assim, mas ela está começando a também falar, pô, quanto dinheiro eu posso colocar, porque os projetos não andam, eu vou perder o meu dinheiro, então não é tão simples assim essa ideia da China falar, eu vou burlar isso daqui desse jeito. A China tem desafios. Quando a gente olha, assim, numa comparação, eu falei do PIB normal, né, do crescimento do PIB normal, vamos olhar para o per capita, que é mais apurado ainda, porque não adianta a China ter se ela tem 1,5 bilhão de pessoas, ela é gigantesca. E aí tá bom, ela é tão grande, é claro que o PIB dela vai ser enorme. Mas e o per capita chinês? Falei aqui para vocês, $12.500. Qual que é o per capita americano? $70 mil. Tá muito distante. Muito. Finlândia é 50, gente. Suécia é 50. Estados Unidos tem um per capita muito maior que Finlândia, que Suécia. Tipo assim, tá bom, não tem o per capita da Noruega, que é 90. Mas 70. Não é 70 com 50 milhões de pessoas. É 70 com 350 milhões de pessoas. É muita gente. As pessoas falam, mas tem desigualdade? Claro que tem. Tem um monte de problema nos Estados Unidos. Não tô dizendo que é perfeito. Eu tô fazendo uma análise fria. Cuidado com a ideia de que a China, o crescimento chinês é perfeito e ele segue numa linha reta para cima sempre, um foguete, e ele nunca vai mudar. Já mudou os últimos 3, 4, 5 anos aí. O crescimento chinês só cai. Existe uma desaceleração chinesa, isso é unânime. Todo mundo tem, assim, ninguém tem dúvida que a China não vai mais poder, não tem mais como ela crescer aqueles patamares. E parte dos problemas estão aí, desses dados que eu joguei aqui pra gente refletir. E essa relação, porque as pessoas estão falando muito até, especialistas, enfim, sobre essa questão do dólar. Né? A gente tá vendo, a China tá se aliando Oriente Médio, Rússia, enfim. Você acha que o dólar pode vir a ficar, enfim, mais fraco? Os Estados Unidos estão com medo dessa aliança, de yuan passar ou não? Olha, a primeira coisa, Carol, que a gente tem que entender é que esses movimentos de transição de poder, seja da moeda dominante, da moeda de reserva, ou da potência hegemônica, politicamente ou geopoliticamente falando, eles não são assim, Estados Unidos está sentado no trono, aí um dia, tchau, mudou e sentou a China.
Eles são movimentos gradativos. Então, existe uma transição. Existe gente que está dizendo, não, a China está crescendo e os Estados Unidos está em decadência. Tem gente que diz, não, os Estados Unidos está estável e a China e os outros é que estão crescendo. Tem outros que dizem, não, os Estados Unidos está crescendo, mas a China está crescendo muito mais. Então, depende como você analisa, mas claramente alguma coisa está mudando. E essa mudança, ela é gradativa. Então, o dólar está perdendo algum terreno nesse último curto prazo? Está, mas quanto isso é relevante? Qual é o tamanho dessa perda de espaço? A gente tem que olhar para vários elementos ou aspectos diferentes da dominância do dólar. O dólar, a gente pode olhar para o dólar como moeda de reserva. A gente pode olhar para o dólar como moeda de transação. A gente pode olhar como unidade de conta. A gente pode olhar como emissor de dívidas de débito e crédito. Em cada um desses segmentos, a dominância do dólar tem um peso. Então, sei lá, reservas, 58% das reservas do mundo são em dólar. Quando você olha para a questão das dívidas, emissão de dívida, assim, estamos falando de 90, se eu não me engano o número certo aqui. É um número muito maior. Aí tem a transição, o uso do dólar como moeda comercial. E talvez nessa área é que tem alguma coisa mudando, né? É que alguns países querendo transacionar não em dólar. Porque hoje você usa o dólar. O Brasil quer vender para a Argentina ou quer vender para o Canadá, é o dólar americano. Quer vender petróleo, enfim, tudo que é comercializado no mundo é usado. O dólar é a moeda do comércio internacional. É a moeda internacional. E não é a moeda internacional porque os Estados Unidos impôs isso. É a moeda internacional por certos atributos políticos, geopolíticos e principalmente econômicos. E ninguém tirou isso do dólar. Então, quando a gente olha para isso, nós temos que prestar atenção no seguinte. Primeiro, existe uma moeda substitutiva? A gente precisa de uma moeda única. Porque o funcionamento da economia do mundo, ela só vai ganhar velocidade e esse nível de globalização que nós temos se for uma moeda única. Tá bom, se não é o dólar, vai ser qual? Vai ter que ter uma moeda única. E não tem esse candidato para substituir o dólar hoje. Isso não acontece do dia para a noite. Isso demora muito tempo. 2. Quem pode ser o candidato? E aí, óbvio que todo mundo olha e fala assim, é o Yuan, moeda chinesa. E aí tem uma parte que as pessoas não entendem, e mesmo aqueles que entendem e estudam isso, não se atêm, talvez, ao funcionamento da lógica da contabilidade internacional e do papel do comércio internacional no uso de uma moeda como uma moeda dominante internacional. E aí é o seguinte, será que a China quer que a moeda dela seja a moeda dominante? A Alemanha e o Japão tiveram a oportunidade de fazer as suas moedas serem a moeda dominante em algum momento, quando o dólar já era dominante. E eles não quiseram. Por quê? O modelo econômico alemão, japonês, chinês, sul-coreano e de vários outros é um modelo de exportação. O que significa isso? Quando que eu consigo exportar mais? Quando a minha moeda está desvalorizada em relação aos outros. As exportações brasileiras ganham com o dólar a 5. A gente viajar para fora do Brasil, a gente perde. Mas as exportações brasileiras ficam mais competitivas. Então, um país que depende de exportações, ou que tem a sua economia estruturada num modelo de exportação, o que ele quer? Uma moeda desvalorizada. Por que a Alemanha e o Japão nunca assumiram o posto? E eles podiam, economicamente, eles tinham porte, em certos momentos ali, eles poderiam ter escolhido fazer isso. Eles não quiseram. Porque se você virar a moeda dominante, todo mundo vai comprar a sua moeda. E se todo mundo está comprando a sua moeda, o que vai acontecer com o preço dela? Vai valorizar. Vai valorizar. Isso. E aí, se valorizar, ele não consegue exportar. As suas exportações perdem competitividade. Sim. Mas se a sua economia não é capaz de absorver tudo que você produz, você vai criar uma recessão gigantesca com um desemprego imenso. Como é que você lida com uma superprodução? Se você não tem o consumo suficiente, você vai buscar o consumo lá fora. Exato, você tem que exportar. Então, você vai em busca daquele que vai consumir.
A economia global, ela está fundamentada numa estrutura. Isso é uma estrutura, uma fundação da economia do mundo. Nós temos um único país, grande consumidor de todo mundo. Se chama Estados Unidos. Se os Estados Unidos pararem de consumir, a segunda, a terceira, a quarta, talvez a quinta, a sexta economia do mundo entram em colapso. Porque elas não têm para quem absorva esse excesso de produção e essa falta de consumo. Esses países, eles têm um excesso de poupança. Por isso que os Estados Unidos têm dívida. Porque ele está sendo financiado pelo resto do mundo. O resto do mundo está comprando dólar a rendimento baixíssimo. Agora um pouquinho melhor, mas ainda muito baixo. Então, é muito fácil para os americanos continuarem tendo dívida. Não é porque eles são perdulários. As pessoas não entenderam isso. Não é uma coisa cultural. É uma sociedade consumista. Não. A abertura econômica cria um sistema de consumo. Por quê? Porque você é livre e o dinheiro é seu. O Estado retém menos do seu dinheiro, não só em impostos, mas em burocracias para você movimentar o seu dinheiro. Então você vai gastar mais. Quem não gasta é governo e empresa. Indivíduo gasta. E como a economia americana, o dinheiro está mais na mão dos indivíduos, eles gastam muito mais. E isso não acontece nesses outros países. Nem na economia japonesa, nem na alemã, nem na chinesa, nem na sul-coreana, e assim por diante. Então, o que acontece? A China não quer que a sua moeda seja a moeda dominante. Você fala, mas esses movimentos do Xi Jinping? Tudo show, retórica. Ele não tem como objetivo, e os economistas chineses sérios que estão no comando sabem que a economia chinesa não pode ter a sua moeda como uma moeda internacional. Não pode. E eles não estão fazendo movimentos para isso. Uma das coisas que acontece quando você tem a moeda dominante é que a sua conta capital, você perde o controle dela. Porque como é que a sua moeda é dominante se ninguém pode comprar e vender ela? Então, a abertura econômica de entrar e sair, comprar e vender, que existe nos Estados Unidos, vai ter que existir na China. A China está preparada para esse modelo econômico? Claro que não. Por quê? Ela vai perder poder. Quem perde poder? O Partido Comunista Chinês. Porque ele vai ter que deixar o dinheiro fluir. E se o dinheiro flui, ele não tem o controle das coisas. E ele não quer isso. Então, o modelo econômico, o modelo político, a estrutura e o desenho da economia chinesa não estão preparados para ela ser a moeda dominante. Se a China não vai ser a moeda dominante, quem vai ser? Não tem outra querendo ser. Porque eu acabei de citar os dois exemplos da segunda e da terceira economia que tiveram próximas da posição da China em algum momento, que é a Alemanha e o Japão, e não fizeram. E não vão fazer. Porque eles precisam desse modelo, eles têm que mudar a sua economia. Como é que muda a economia? Vamos deixar a população consumir. Como é que eu deixo a população consumir? Eu paro de taxar as pessoas. Eu dou mais liberdade econômica para o indivíduo, não para a empresa ou para o governo. E você muda a estrutura da sociedade. E isso não é simples de acontecer. Isso causa convulsões políticas em qualquer sociedade, não é só na China, em qualquer uma, se você tiver que mudar o modelo econômico nesse nível. E aí tem um ponto mais interessante. Vamos supor que acontecesse isso, o dólar deixasse de ser. Nos anos 60, o ministro das Finanças francês, ele falou que o dólar ser a moeda dominante era uma vantagem exorbitante. Já devem ter ouvido falar dessa frase. Tem gente hoje dizendo que o dólar ser a moeda dominante é um fardo exorbitante. Se você pergunta para o Pentágono, para o establishment de defesa americano, você quer que os Estados Unidos continuem tendo a moeda dominante? Claro. Por quê? Porque os Estados Unidos tendo a moeda dominante, por exemplo, uma das opções era não entrar na guerra da Ucrânia com soldados. Como? Com sanções. Como que os Estados Unidos podiam fazer sanções? Porque eles têm o dólar. Eles tinham controle da necessidade dos países usar o dólar e com isso ele conseguiu estrangular o fluxo russo e as reservas russas em dólar e uma série de coisas. Então, para alguns setores da sociedade americana, Wall Street, é muito bom que o dólar continue sendo a moeda dominante. Os militares, é muito bom. O pessoal de política externa, né, de diplomacia, é muito bom, porque é uma ferramenta de poder. Mas se você perguntar
ou se a gente analisar do ponto de vista do trabalhador americano, é muito ruim para ele. E a eleição do Trump é um resultado disso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está endividando as pessoas porque está vindo dinheiro fácil, você está desindustrializando o país. Porque você não vai mais comprar aqui, você vai comprar da China. Exato. E aí por isso que o Trump foi eleito. Então, para o trabalhador, o dólar ser a moeda dominante faz ele ficar endividado, faz o desemprego crescer, faz o país se desindustrializar, faz ele não ser competitivo nos setores que ele poderia ser competitivo. Então tem muita gente já falando o seguinte: se o dólar não for a moeda dominante, vai ser muito bom para a economia americana. Em termos econômicos de competição. Não estou falando, tipo, de virar e sancionar a Rússia. Vai perder esse poder, mas vai ganhar outros poderes. Então, assim, esse debate é complexo, né? Assim, de um lado ganha, de outro perde. Eu não acho que isso vai acontecer agora. Os países, por exemplo, têm comprado muito ouro, né? Os bancos centrais do mundo têm comprado ouro, aumentado suas reservas em ouro para fugir do dólar. Quem está fazendo isso são as economias emergentes, porque elas estão com medo do que aconteceu com a Rússia, dos Estados Unidos ir lá e bloquear a reserva de dólar deles. Então, foi um movimento necessário, porém problemático. Mas se não fizesse, a alternativa era entrar na guerra da Ucrânia. E os Estados Unidos não entrou. Era melhor não entrar, né? Ia ser uma terceira guerra mundial, então era melhor sancionar. Quando você sancionou, você alertou o resto do mundo e falou: ó, o que eles podem fazer com o nosso dinheiro, então não vamos mais ter tantas reservas em dólar e vamos começar a comprar ouro. O ouro pode substituir o dólar? Eu não acredito. Tem desvantagens muito grandes hoje. Primeiro que é uma coisa fixa, e as economias, elas em momentos de crise, elas precisam de flutuação, de movimentação. Uma pandemia não ia poder emitir dinheiro, porque não tinha da onde tirar, né? O lastro ouro, ele é fixo. Uhum. E você precisa gerar inflação, gerar fornecimento de moeda no mercado para salvar as pessoas numa situação de crise. A complexidade da economia do mundo não permite mais, fora que é difícil de armazenar, transportar e manter seguro o ouro. Sim. E assim, então eu não acho que vai mudar para o ouro também. Muita gente fica falando das criptomoedas e tal, mas o fato delas não serem associadas a nenhum país, não ter um garantidor de última instância e também terem um fornecimento limitado, tem um número X, isso garante o preço dela, ou garante o valor dela, mas também entra no mesmo problema que o ouro, numa situação de que você precise emitir dinheiro. Sim. Então, O Bitcoin ele é limitado a 21 milhões de moedas, por exemplo. isso. Então, e aí? É que nem o ouro. Tem uma reserva limitada. Se fala em 200 milhões de toneladas, 200 mil toneladas de reserva no mundo. E não é fácil de extrair, a gente sabe onde está a extração, não vai ter um boom de extração e assim por diante. Com isso, você tem uma moeda mais segura do ponto de vista de perda de valor inflacionário. Mas você tem situações muito complexas que acontecem no mundo que não dá para você estar tão amarrado assim em políticas monetárias. Não dá mais. Eu não acho que é viável por essa razão. Então, assim, o dólar está longe de perder o posto. Existe um movimento, sim, de transição. Esse movimento vai ter um limite, principalmente para aqueles que acham que a China quer se colocar como a grande saída e alternativa. Isso não vai acontecer. Assim, a economia chinesa precisa mudar inteiramente e o mundo precisa passar a consumir mais e não depender do consumo americano. Se os Estados Unidos pararem de consumir, essas outras economias todas vão para o saco. Não tem. A China não tem consumo para o quanto que ela produz. Ela precisa exportar. Ela precisa encolher, aí ela vai ter que encolher. Uhum. E aí como é que ela vai encolher? Desemprego, fechar a coisa, recessão econômica. E aí ela entra num problema. Protesto na rua. Exato. Tiananmen Square, a Praça Celestial, nos anos 80, que foi um grande perigo para a China. Agora, com a política do Covid-0, a gente voltou para esse medo disso acontecer de novo. E a gente viu protesto em vários lugares, tanto que a China recuou.
O governo chinês acabou com a política do zero Covid depois disso. Como é que tá a situação por lá, professor? Agora tá realmente as limitações foram levantadas e a economia, o país está voltando. Mas não se livra de todas essas coisas que eu estava descrevendo aqui para vocês, né? Que são essas questões estruturais da China. Como é que ela vai gerar a crise e a bolha imobiliária chinesa é um sinal igual daquele investimento não produtivo que eu citei na infraestrutura. É a mesma coisa. Cidades inteiras, apartamentos, prédios inteiros vazios. Por quê? Não tem quem consuma isso. A gente viu recentemente quebrar uma grande construtora lá, né? Evergrande, que mexeu com o mercado inteiro. Então, você tinha um monte de prédios lá que estão, tipo, fantasmas. Não tem quem queira comprar, né? Então, foram construídos, usaram muito dinheiro do governo para financiar isso, né, professor? E tá tudo parado. Agora, eu vi um vídeo no seu canal, onde os Estados Unidos, eles estão mudando de opinião quanto à origem da doença, né? Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Existem várias agências de inteligência dentro dos Estados Unidos e algumas delas, eu acho que é o Departamento de Energia, se eu não estou enganado, e o FBI acham que o vírus não veio da tese do mercado molhado, do contato de animais, né, com seres humanos e veio de um laboratório. E no começo da pandemia, essa foi uma tese discutida, meio teoria da conspiração. Ninguém levou muito a sério no começo. Teve um grande documentário aí que surgiu, investigativo, até assistir. Só que agora é curioso ver que agências de inteligência que fazem parte desse comitê que estão investigando a origem estão dizendo isso. E uma delas é o FBI. Então é interessante, é preocupante. Assim, importante ressaltar que elas não estão dizendo que isso foi intencional, tá? Não estão dizendo que a China foi lá e tinha um vírus programado e quis vazar. Elas estão dizendo que houve um acidente num laboratório em Wuhan de pesquisa que pesquisava esse vírus, um coronavírus. Existem vários desses laboratórios pelo mundo. Aliás, talvez esse seja um dos grandes ameaças e perigos ao mundo hoje em dia. Esses laboratórios não são protegidos e cuidados com o nível de relevância que deveriam, dado o tamanho do impacto que pode ter uma nova pandemia, né? Equivalente a quase que uma arma de destruição em massa, né? Uma bomba atômica. E como que uma usina nuclear é protegida, e guardada e cuidada. Esses laboratórios deveriam ser feitos do mesmo jeito. Só que assim, o número de usinas nucleares no mundo e onde elas estão, comparado com o número desses laboratórios, o número de laboratórios é infinitamente maior. Então é um grande risco. Na questão da China, é um problema porque, claro, né, a falta de transparência, a maneira como a China conduz as coisas, a gente não sabe o que a China está fazendo. Tudo isso faz esse problema ser ainda maior e a maneira como a China inicialmente conduziu a pandemia. Não explicando, não falando, escondendo essa informação de todo mundo. Isso fez com que o vírus se alardeasse, né? Alastrasse mais rapidamente para mais lugares. Então, essa é uma... Ainda não cessaram todas as investigações. Tem gente que não concluiu o seu relatório final dessas agências todas que estão participando. Mas é uma preocupação, porque eu colocaria isso, por exemplo, como um dos grandes riscos para a próxima década. Os próximos 10 anos, assim, a questão das pandemias, né, ou dos vírus mortíferos é um problema. Em relação, voltando um pouco para a guerra, que a gente parece não ter fim, infelizmente, Ucrânia e Rússia. Como é que tá a relação, a aliança China e Rússia? Carol, essa é uma relação que aparentemente, no ponto de vista público, diplomático, foi vendida como uma relação inquebrável, muito sólida. Mas na prática, muitas coisas não estão acontecendo. A China não está ajudando a Rússia militarmente. E ela não faz isso porque ela sabe que ela pode sofrer consequências. E ela não... Ela ajudou ela ajudou a Rússia na pandemia, né? Com
com o método, né, de transação, de pagamento, né? Isso. Na a questão Rússia meio que- econômica, ela está ajudando a Rússia. Ela está ajudando, lavando dinheiro russo, tentando burlar sanções, usando métodos, o sistema de pagamento chinês e SWIFT, outras né? coisas, para não ter que depender do sistema americano, e estão fazendo mais negócios, porque a Rússia agora não está vendendo mais tanto para a Europa gás e petróleo para o Ocidente, então o novo consumidor, o novo cliente é a China. Mas assim, eu diria que nessa relação, ela primeiro, é uma relação bastante problemática para o mundo livre, para o mundo democrático, perigosa. Porque são dois países muito grandes, muito fortes e ditaduras assim, bastante controladoras. A aliança desses dois, para mim, demonstra a criação de um novo bloco, que é um bloco de ameaça ao Ocidente, às democracias, ao mundo livre, que é um bloco ditatorial, comandado por esses dois, seguidos de Coreia do Norte, Irã, Turquia talvez, outros países mais problemáticos se aproximando desse bloco. Então, é um rival que ameaça o mundo livre. E, eventualmente, se a gente tiver uma guerra, talvez eles vão estar todos unidos, esses que eu citei. Então, nesse sentido, isso é um problema, porque isso também é uma novidade. A Rússia e a China foram sempre muito rivais. Inclusive, tiveram uma guerra, né, nos anos 60. Você tem disputas por espaços, pela influência da Ásia Central, como eu mencionei, os quistões, aqueles países todos ali. A Rússia se preocupa e se incomoda com a expansão chinesa naquela região. Mas a Rússia está numa posição muito desfavorável. Então ela não tem muito o que fazer a não ser aceitar o que a China está fazendo. Para a China, é muito benéfico. A China tem energia barata, que não tem que vir por mar, não tem que vir pela costa, o tal do cerco. A Rússia não tem muitas opções, então a China está conseguindo grandes contratos a preços muito bons. A China tem uma população gigantesca, agora não é mais a maior, né? A Índia passou, mas e a Rússia tem o maior território do mundo, não ocupado. Então, assim, eu acho que para a China é muito vantajoso. A China está gerenciando isso muito bem e, além de tudo, a China está observando o que acontece com a Rússia como um laboratório, para ela se preparar possivelmente o que possa vir a acontecer com ela. A gente tem que prestar atenção, né, para onde vai evoluir essa aliança dos dois. Mas eu entendo que se a gente tiver um confronto, um choque, uma guerra entre o Ocidente e ou a China ou a Rússia, direta, né? Hoje a guerra não é direta, não é o Ocidente que está em guerra com a Rússia, é a Ucrânia. O Ocidente está ajudando a Ucrânia. Aí sim, esses dois devem se juntar. E isso vai ser bastante problemático. Mas, assim, eu também... A gente tem que olhar o outro lado, e o outro lado é que a Rússia não é... Assim, claro, a Rússia tem armas atômicas, mas ela não é uma grande potência no sentido... Não chega nem perto dos Estados Unidos e da China. Ela está muito atrás. E aí a gente pode questionar, né? Uma das coisas que hoje todo mundo fala é... Nós vivemos num mundo multipolar, múltiplos polos de poder. A gente tem o mundo unipolar, o bipolar e o multipolar. O unipolar, depois do fim da Guerra Fria, só sobrou os Estados Unidos, então ele estava ali reinando absoluto sozinho. O bipolar foi a época da Guerra Fria. Eram duas superpotências em disputa que acabou sem guerra. E tem o multipolar, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e grande parte da história. Era um momento multipolar, que são vários países poderosos brigando entre alianças. Todo mundo fica dizendo que a gente está vivendo num mundo multipolar. Só que quando a gente olha para o mundo multipolar lá atrás, não faz nenhum sentido. Porque você não tem alianças que vão afetar o equilíbrio de poder. Todas as alianças que existem hoje no mundo, alianças de verdade. O que é uma aliança de verdade? Aonde você tem o elemento de garantia militar, de defesa militar. Então, a aliança da Rússia e da China
não dá pra gente considerar uma aliança de verdade, porque a China não está comprometida em ir lá militarmente salvar a Rússia. Agora, a OTAN, os Estados Unidos está. Todas as outras alianças que existem no mundo, nesse sentido, elas são alianças de países menores com os Estados Unidos. Então, a característica do mundo multipolar era grandes potências mudando de lado. Sei lá, então, 1800 e pouco, a Rússia quis se aliar com a França, os ingleses ficaram preocupados e tentaram intervir. Esse tipo de movimentação não existe hoje. Vai mudar de lado, a Itália vai para o lado de lá, a Itália era uma grande potência, a Alemanha era uma grande potência, a França é uma grande potência, o Reino Unido. Tem duas supostas grandes potências, que é os Estados Unidos e a China, e um monte de... O terceiro lugar ali, todos os outros do terceiro lugar, mas não chegam nem perto dos dois. Então não tem três. Para ser multipolar tem que ser 3 ou mais. Nós não temos 3. Então é bipolar? Pô, acabei de dar um monte de dado aqui de PIB. De PIB per capita, comparando Estados Unidos e China. Aí tem defesa. Os Estados Unidos gasta 750 bilhões de defesa, de orçamento de defesa por ano. A China gasta 200. Assim, o tamanho das forças militares americanas comparado com a chinesa não tem comparação. E não só o tamanho, mas qualidade. Sei lá, os Estados Unidos tem 68 submarinos nucleares, a China tem 12. Os 12 chineses são barulhentos que os sonares americanos conseguem detectar muito longe. Os 68 americanos são de uma tecnologia extremamente avançada. Isso não quer dizer que a China não está correndo atrás. Mas, enfim, para todas as métricas que a gente olha, me parece que os Estados Unidos ainda tem muita vantagem sobre a China. Isso não quer dizer que a China não cresceu, não é a segunda colocada e não é uma ameaça. Mas talvez essa ideia fixa que está todo mundo repetindo sem analisar mais a fundo não permita as pessoas entenderem um possível cenário, um possível resultado onde a China não vence os Estados Unidos. E aí as pessoas vão ficar surpreendidas, porque na cabeça de todo mundo, não tem como competir contra a China. E não é bem assim. Se a gente olhar para a história, competições entre dois rivais, entre duas grandes potências, tem 4 possíveis resultados. Um dos lados vence pacificamente. Foi isso que aconteceu na Guerra Fria. Os Estados Unidos venceu a União Soviética pacificamente. Por quê? A União Soviética implodiu por dentro. E, além dela implodir por dentro, o sistema colapsou, ele era insustentável. Você tinha também um Gorbachev, que era um cara que aceitou a derrota pacificamente, aceitou a transformação da União Soviética. Quando a gente olha para a China hoje, ela não tem um Gorbachev, nem no Irã, nem em Cuba, não aparecem muitos Gorbachevs na história para aceitarem perdas de poder pacificamente. O que acontece são gente resistindo. Os Zuns na Coreia do Norte, o Ayatollah no Irã, o Castro em Cuba, o Xi Jinping na China, o Putin na Rússia. Nem na Rússia apareceu uma nova figura que aceitaria. Aí qual é o segundo cenário? Um dos lados ganhar num confronto militar. E essa é a maior parte da história, foi assim. A maior quantidade de competições entre rivais de grandes potências acabou com uma guerra e um dos lados venceu. Terceira opção. Os dois lados rivais acabam se unindo para enfrentar e vencer um terceiro emergente, que surge. Isso não é uma opção nesse caso, porque não tem terceiro emergente surgindo hoje no mundo. Um exemplo disso foi como, sei lá, os ingleses e os americanos acabaram se unindo, eles eram rivais, competidores de uma certa maneira, para enfrentar a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E aí a quarta os dois rivais acabam sendo derrotados por um terceiro que surge. Também não é uma opção no caso dos Estados Unidos e da China, porque não tem um terceiro rival. Qual é o exemplo disso? Portugal e Espanha. Duas grandes potências na época das grandes navegações,
ali e tal, era um ou outro disputando, de repente aparece uma Inglaterra, que é um terceiro, e domina os dois. E depois uma França, ou uma França e uma Inglaterra. Então, o que a gente tem como certeza? Vai ter que ter um vencedor. Agora a grande pergunta é, será na paz ou vai ser na força? Para ser na paz, não me parece que o modelo chinês vai implodir de dentro. Porque ele conseguiu se adaptar e se consolidar todos esses anos. Existem esses problemas internos que eu estou descrevendo na China, que eles vão ter que dar um jeito de driblar. Mas aí ao ponto da China colapsar, eu não acho que é por aí. Então, o que está mais se desenhando hoje é que a gente tem um confronto militar entre esses dois. E um deles vai vencer. Isso é óbvio. Aí a pergunta é qual? Agora, na sua opinião, professor, hoje nós temos 3 personalidades aí que estão sendo muito faladas, que é o presidente dos Estados Unidos, o Biden, nós temos o Putin, da Rússia, e o Xi Jinping, que é o da China, né? Quem você acha que hoje é a pessoa mais importante? Olha, é difícil, assim, tipo, eu já fiz um vídeo falando disso, que quem é o homem mais poderoso do mundo? E é o Putin. Porque ele é o mais rico, ele que controla o maior território da Terra, ele tem o maior arsenal de bombas atômicas, ele é um ex-KGB, ele é um faixa preta de judô, ele é um cara, assim, durão, controlador, Imponente. e a fortuna pessoal dele é a maior fortuna pessoal do mundo. Ele tem mais dinheiro do que Elon Musk e qualquer outro que a gente botar, Warren Buffett, muito mais dinheiro. Então, figura única e individual, eu diria que é ele. Mas, assim, a Rússia não é os Estados Unidos e nem a China. Então, a gente pode falar da pessoa, Vladimir Putin. Aí, ok. Xi Jinping, né? O Biden. Mas eles não são pessoas só, né? Eles estão em posições que representam nações. E aí, se a gente olhar para esse critério, eu vou dizer que é o Xi Jinping. Porque ele concentra poder na mão dele, a autoridade é só ele. E ele representa um país forte, grande, muito maior que a Rússia. Não maior que os Estados Unidos, mas a concentração de poder está mais nele do que no sistema americano. O Biden, ele manda até um determinado pedaço. Porque tem o Congresso, que é super forte. Porque tem a Suprema Corte. Porque tem o Pentágono. Porque tem os empresários. Porque tem as empresas de tecnologia. Porque tem setores e muita gente. Porque tem a imprensa. Democracia, né? Isso, porque tem a população. Então, nesse sentido, os Estados Unidos vai perder de quem é a figura mais poderosa. A pessoa, né? Quanto poder ela aglutina e qual o poder de decisão dela. Mas o que ela traz com ela, né? Se a gente pegar todos esses elementos que eu citei do Biden, a China não tem todos esses elementos juntos no mesmo nível que os Estados Unidos, e nem a Rússia. Então, aí eu diria, o que o Biden representa é mais poderoso do que o Xi Jinping representa. Mas o Xi Jinping, sozinho, ele é mais poderoso que o Biden. Em relação a as eleições americanas, tocando no nome do Biden, o que você acha que vai acontecer, expectativa? O Biden, porque assim, ele vai se recandidatar, né? O que você acha dessa questão das eleições americanas? Acho que vai ser um momento bastante instável e complicado para o mundo. Eleições decisivas, muito importantes. O resultado dessas eleições vai ditar qual política que os Estados Unidos vai adotar em relação à Ucrânia daqui para frente. E isso é muito crítico, porque a Ucrânia só está ganhando a guerra porque os Estados Unidos estão ajudando. Com arma, com inteligência, com dinheiro. E se a Ucrânia não tiver arma, inteligência e dinheiro americano, ela vai acabar perdendo. Sim. E se a Ucrânia perder a guerra, o Ocidente está em apuros. E o mundo vai ter um problema. Porque nós vamos abrir um precedente, um espaço para que todos esses países ditatoriais, autoritários e problemáticos que eu citei, começarem a ficar mais assertivos e agressivos.
E aí sim a coisa vai ser difícil para você conter tantos simultaneamente fazendo o que querem. Porque eles vão olhar e falar, olha, tá vendo? Ninguém vai fazer nada, ninguém vai mandar soldados, no final a política interna do país fez eles pararem de dar dinheiro e armas, então a coisa não vai se sustentar. E isso vai ser muito sério e problemático. Se o Trump for o eleito, aí eu temo que os Estados Unidos não vai mais ajudar a Ucrânia. E isso é muito ruim, isso é muito sério. E assim, isso não é um problema, os Estados Unidos perdeu a guerra, isso não muda nada. Muda tudo, o tabuleiro é alterado e o mundo livre perde, assim, umas 5 jogadas e fica numa posição muito desconfortável. Eu não acho que a política, a maneira como o Trump quer conduzir as coisas na base do isolamento vai funcionar. Porque os Estados Unidos só vai conseguir contrapor todos esses adversários se ele tiver gente com ele. Quem são essas pessoas? É o Japão, é a Austrália, é as Coreias, é a Europa inteira. Então, essa coalizão ocidental, ela precisa ser fortalecida, precisa ser alimentada, precisa ser cuidada. E o Trump, ele queria, né, ele queria ganhar o gosto da população americana com um discurso raso e populista, e isso traz um problema, porque você explode as pontes com os outros aliados. Isso não é inteligente. Por outro lado, o Biden é um cara, ele tá muito velho, assim, ele não sabe o que ele tá fazendo. Uma das coisas que ele fez errada, no meu entendimento, quando ele disse que o Putin tem que sair do poder. Você não fala, né, que o líder da nação com o maior número de armas atômicas tem que ser derrubado. A não ser que você esteja disposto a derrubar. Mas se os Estados Unidos não está disposto nem de enviar soldados para a Ucrânia, corretamente, no meu entendimento, como é que ele fala uma coisa dessa? Isso causa uma percepção no Putin de que ele não tem saída e que os Estados Unidos quer derrubar ele. E que ele tem que sim ir até as últimas consequências. Mas a gente não pode chegar no extremo desse argumento que é, então os Estados Unidos têm que abandonar a Ucrânia. Porque muitos republicanos vão para esse extremo. Né? Tipo, dane-se a Ucrânia. Vamos gastar o dinheiro aqui dentro. Desculpa, não é assim. Se os Estados Unidos não gastar dinheiro em outros lugares, em certos lugares do mundo, os Estados Unidos vai perder esse terreno para a China, para a Rússia. Então, os Estados Unidos precisam manter o mundo democrático vivo. E só os Estados Unidos têm força econômica e militar para prover essa segurança, essa garantia que o mundo democrático e livre vai se manter vivo. Não é uma opção para os Estados Unidos se fechar internamente, como o Trump fica com esse discurso retórico bobo, falando isso. Isso não é uma opção. Não no ápice numa guerra, de um conflito, de uma rivalidade competitiva nesse nível com um país do tamanho da China. Você mais do que nunca tem que estar disposto. Se eu estava aqui, a gente estava aqui conversando e descrevendo como que os Estados Unidos já não consegue fazer frente a um modelo centralizado, econômico, de influência governamental, de investimentos na nova Rota da Seda, como é que ele não vai nem proteger os seus amigos, os seus aliados? O que vai acontecer? Todos eles, a França, a Alemanha, todo mundo vai virar e falar assim, desculpa, a gente só tem que se submeter à China. Tchau, Estados Unidos. China, o que você quer? Baixar a cabeça. É a lei do mais forte, né? Isso, e aí o mundo vai... aí sim nós vamos ver o que é Pax, comparar com a Pax americana. Aí a gente Pax fica com a democracia em risco. Pax chinesa... Tipo, se a Pax americana é um problema para muita gente, esperem vocês conhecerem a Pax chinesa. A democracia vai pro limbo, né, professor? Então, assim, tipo, a eleição americana é muito importante para tomar cuidado. Talvez seja bom o retorno de um republicano, mas tem que ser um cara equilibrado. Não pode brincar com essas coisas. Isso não é uma brincadeira. Brincar de abandonar a OTAN, brincar de abandonar aliado, vire-se, salve-se quem puder, paga a conta vocês, eu vou gastar o dinheiro aqui dentro. Não é assim. O mundo não tá nesse jogo. O mundo tá num jogo bem mais complicado. O DeSantis parecia que era um cara, que é o governador da Flórida,
que poderia desafiar o Trump. Mas ele está envolvido na briga com a Disney. Não sei se vocês estão acompanhando Eu isso. não acompanhei. Estão querendo tirar a isenção de impostos. Estão tem querendo tudo tirar isso, o Distrito Especial da Disney. Uhum. E, assim, o DeSantis passou uma lei lá, né, na Flórida que ligada a falar sobre homossexualidade nas escolas e tal. E a Disney desobedeceu, e aí ele declarou guerra à Disney. E aí, então, ele quer tirar o Distrito Especial da Disney. E esse Distrito Especial é o que possibilitou a construção dos parques na Flórida. Sim, e geração de empregos também, né, professor? A Disney é o maior empregador da Flórida. E ele tá perdendo a briga, ele já passou uma lei, a Disney fez um movimento, conseguiu se proteger, tá processando ele. Isso deu para ele uma projeção nacional, uma visibilidade, mas ao mesmo tempo, agora que ele não tá indo bem, o Trump tá tirando um sarro da cara dele. O DeSantis não consegue nem vencer a Disney. Como é que ele vai vencer a China? Como é que ele vai vencer a Rússia? Aquele estilo do Trump. E o DeSantis tá indo mal com essa história. E isso é ruim, porque o Trump é uma figura problemática, cheio de controvérsias, de ações judiciais. Algumas delas são uma palhaçada, né? Mas outras não. A do invasão do Capitólio é seríssimo. Aquilo, poderia ter gerado uma guerra civil nos Estados Unidos. E isso é o fim dos Estados Unidos. E aí não é China, não é Rússia. Aí é o fim dos Estados Unidos por uma implosão interna. E esse é o maior risco para os Estados Unidos hoje, muito maior do que a ameaça chinesa. Então, o Trump, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado, eu vou vencer a qualquer custo. Se eu implodir o país, mas eu venci, tá valendo. E isso é muito perigoso no contexto atual de tantas disputas e tantos problemas. Agora, professor, mudando um pouquinho para o cenário nacional aqui, muito se fala que o Brasil um dia poderia perder o controle da Amazônia. Como você enxerga isso? Olha, todo o território, né, de um país, ele é a coisa mais sagrada que tem. Porque uma nação só existe se você tem a terra. Uhum. Tanto que existem vários povos que brigam para ter uma terra. E ter a autodeterminação ou serem soberanos dentro dessa terra. Sim. Então, os curdos é o maior povo apátrida do mundo. Eles não têm um território deles. Eles estão dentro de outros territórios de outros países. Nós só somos brasileiros porque nós nascemos aqui, com uma terra. Então, nenhum país cogita perder território. Os ucranianos estão lutando loucamente por isso, porque ninguém vai roubar minha terra. Então, o Brasil, ele tem que ter essa preocupação sempre da questão da soberania. E assim, ao longo da história do Brasil, isso foi um elemento muito fundamental, um pilar muito forte da geopolítica nacional brasileira. Dos pensadores de geopolítica nacional, o que a gente faz com a Amazônia. Vários programas foram criados, né? Um deles das Forças Armadas, ocupar para não entregar. Então a gente precisa estar dentro da Amazônia para não perder ela. E tem uma série de coisas. As ameaças hoje, elas são difusas. Eu não acho que alguém vai vir e invadir o território e travar uma guerra contra o Brasil para controlar a Amazônia. Mas existem outros perigos que a gente pode enfrentar, assim, a influência de interesses estrangeiros na discussão de assuntos nacionais, como na discussão de questões indígenas. Nós vamos ser pautados pelos interesses dos outros ou essa é uma discussão só nacional? Mas os outros estão influenciando essa discussão aqui. Por quê? Porque eles têm opiniões sobre isso. Não necessariamente as opiniões deles estão alinhadas com os interesses da nação brasileira. Podem estar alinhadas com os interesses deles, seja lá qual for. Até que seja um interesse que a gente entenda como nobre. Por exemplo, o meio ambiente. A proteção do meio ambiente é um interesse nobre. O Greenpeace tem um interesse nobre, então, em defender o meio ambiente, mesmo que ele não seja do Brasil, ele é uma organização internacional. Tem. Mas o Brasil, a nação brasileira, tem que decidir quanto que se dá de importância para cada item do interesse. Eu estava vendo ouvindo aí um julgamento, acho que era no STJ,
da proibição de linhas de transmissão por áreas indígenas. E aí eu entendi que a decisão da STJ foi que não pode haver essa proibição, porque milhões de brasileiros vão ficar sem energia elétrica. Uhum. Então, você não privilegiou a preservação e a manutenção da naturalidade, né, ou da natureza daquela reserva indígena à custa de outros milhões de brasileiros que não teriam energia elétrica. Essa discussão, ela é puramente brasileira, ela tem que ser feita por brasileiros. E às vezes a gente vai colocar o meio ambiente ou alguma outra coisa num segundo plano. Nesse caso, a gente não colocou o meio ambiente em primeiro plano nessa decisão da passagem de linhas de transmissão pela reserva indígena. Porque não era óbvio, era um interesse nacional. Então eu acho que a preocupação da Amazônia é essa, o Brasil tem essa clareza de que nós não temos uma ameaça que algum país quer vir invadir. Mas existe um interesse, sim, do mundo inteiro nesse lugar. E a gente precisa desenvolver esse lugar. A gente precisa trazer riqueza para lá. E não é uma riqueza de exploração, porque existe a questão ambiental e ela é uma questão séria. Mas é uma riqueza de conhecimento, de tecnologia. Já falei isso algumas vezes e até falei isso no Vilela outro dia na minha aula lá, Geopolítica do Brasil. Eu falei que a gente tinha que ter um MIT no meio da Amazônia. Um MIT verde. Um MIT da floresta tropical. O maior centro de pesquisa do mundo de tecnologia, biotecnologia, da natureza, do verde. Que vai sair dali todos os remédios para a cura de todas as doenças do mundo. Mas a gente não está fazendo isso. Ah, não, mas a gente não tem essa capacidade. Nós não temos. Então a gente tem que sentar com o MIT e falar assim, MIT, nós queremos que você abra uma filial aqui. Nós queremos participar juntos. E nós vamos ser sócios e donos de todo o conhecimento produzido aqui dentro. Nós vamos dar uma participação para vocês. Isso é inteligente, porque, não, nós não vamos trazer o MIT. Tá bom, não traz o MIT, não acontece nada. Porque a gente não tem o conhecimento para fazer isso. Se tem, são pontos isolados, que ninguém percebeu, que não tem a organização, não tem o dinheiro, não tem o financiamento, não tem as coisas sendo feitas certas. Então vamos trazer quem faz certo. Olha o que a Arábia Saudita está fazendo com o futebol. Gastando bilhões, comprando time, trazendo todos os jogadores para jogar lá. Por quê? Porque eles não têm jogador de futebol, mas eles querem que o país vire um polo do esporte para atrair entretenimento, para atrair turismo, para atrair investimento. Nós temos que jogar com as regras do jogo. O Brasil precisa usar de uma maneira inteligente a riqueza que tem ali na Amazônia. E não é com a exploração pura do recurso, mas é com tecnologia. E a gente não vai fazer isso sozinho. Então a gente precisa trazer logo, de uma vez por todas, criar projetos dessa natureza. Óbvio que a gente está bem longe disso acontecer, infelizmente. Em relação, ainda falando do Brasil, a gente viu o Lula assinar vários acordos, né? Tá com uma proximidade da China, inclusive em relação ao dólar, né? De criar uma moeda única, yuan real, sem colocar o dólar ali, né? Como na transação. O Lula fazendo isso, e a gente sabe que os Estados Unidos não gostaram, né? Reclamaram, falaram boa sorte, enfim, a União Europeia também não. Isso, de que maneira pode afetar o Brasil? Essa relação Lula, se aproximando, né? Brasil, Lula e China. Como é que fica essa situação? Olha, eu acho muito ruim para o Brasil tomar essas posições. Primeiro porque a China não é uma democracia. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o Brasil não tem que fazer negócio com a China? Não. O Brasil tem que fazer negócios com a China. Mas o Brasil não precisa estar grudado politicamente na China. Precisa ser o aliado da China. E assim, fazer negócios não significa que o Brasil tem que depender ainda mais da China. Porque a China tem interesse nisso, né? Claro. A China não é... Só que aí o Brasil está se colocando numa situação de muita desvantagem. Porque você depender tanto só de uma pessoa não é estratégico. E eu não estou falando só de um país, no caso. Eu não estou falando só da China. O Brasil não pode depender tanto só dos Estados Unidos, ou só da França, ou só da Inglaterra, ou só da Alemanha. Mas a gente escolheu, aconteceu, e as coisas aqui não são feitas de forma estratégica, pensada, planejada. Aconteceu que nós temos uma dependência
gigantesca com a China. Em vez da gente trabalhar para aliviar essa dependência, continuar ganhando dinheiro, porém, trabalha do outro lado para aliviar, não, nós estamos querendo dobrar a dependência. E isso, para mim, é de uma extrema incapacidade de visão estratégica. Isso é ruim E acaba quebrando a relação positiva com os Estados Unidos, né? também. Que também não gostam disso, União Claro, Europeia, enfim. ainda mais porque vai falar, vai defender coisas e falar absurdos. E aí é a nossa política externa ideológica. E a ideologia está acima dos interesses da nação, é um dos grandes problemas do Brasil. As pessoas são mais ideológicas do que defendem os interesses da nação. Falando sobre um problema mundial aqui, né? Ou, enfim, uma ameaça que pode acontecer. O Irã está construindo uma bomba atômica? Notícias têm rodado na imprensa também. Há muitos anos. Ele tem um programa nuclear e... Qual o risco para nós? Para o mundo, no caso? Bom, primeiro é o Irã, que é um país muito problemático, né? Uma das grandes ditaduras aí do mundo, um dos países mais fechados, uma teocracia, que talvez já nem seja mais uma teocracia, né? Não é uma ditadura religiosa, mas é uma ditadura também militar. Ter uma arma dessas. O Irã é um país que financia terrorismo, que participa de várias ações problemáticas em vários lugares do mundo, reprime a sua população de uma forma extremamente absurda e violenta. Então, você dá uma arma dessa para um país desse, é mais problema. É um risco maior para o mundo. O segundo risco é a proliferação nuclear. Mais países vão querer ter a bomba atômica. E a gente não quer ter um mundo com 30 países com bomba atômica. A gente tem hoje 7, 8 países, 9 países com bomba atômica. Se o Irã tiver 10, a gente não quer ter mais países. Porque se o Irã tiver uma bomba atômica, a Turquia vai querer ter uma bomba atômica, a Arábia Saudita também e o Egito também. Aí nós pegamos a região mais instável do mundo, que é o Oriente Médio, e nuclearizamos ela. Isso não me parece inteligente. Ao longo dos anos, diversas tentativas de impedir que o Irã progredisse no seu programa nuclear. Uma delas foi um grande acordo que o Obama assinou. O acordo tinha muitas falhas. Eu concordo com a crítica do Trump, nesse caso, as falhas do acordo. E aí o Trump abandonou o acordo. E hoje o programa nuclear iraniano continua avançando. Em algum momento, ou o Irã vai se declarar uma potência atômica, e aí nós vamos ter que lidar com todos esses problemas que eu falei, ou alguém vai impedir o Irã de construir essa bomba. E alguém, eu me refiro particularmente a Israel, ou talvez os Estados Unidos. Como é que impede? Com uma ação militar. Invadindo o país. Não necessariamente uma invasão, mas um ataque que destrua as instalações nucleares. Tá. Israel fez isso nos anos 80 contra o Iraque. O Iraque tinha um programa nuclear. E fez isso em 2007 contra a Síria. A Síria também tinha um programa nuclear e tinha uma instalação nuclear sendo construída. Israel foi lá e bombardeou e destruiu tudo. Destruir as instalações nucleares do Irã não é igual ao destruir do Iraque e da Síria. E essa relação, a China tem se aproximado, né, da Arábia Saudita, fez aí um acordo, né, entre Irã e Arábia Saudita. Como é que isso pode refletir? Porque a gente está falando de algo muito sério, Claro. uma bomba atômica. E a China tentando uma aproximação mais clara aí. Como é que fica essa situação para, né, Estados Unidos, Brasil, enfim, União Europeia, todos os outros? Fortalece a posição do Irã de se sentir seguro em perseguir esse objetivo. Porque falar, agora a China está mais perto de mim, a China também tem problemas com os Estados Unidos, com o Ocidente, a China não vai me encher o saco por isso, e a China não vai, porque ela não está preocupada. Então, nesse sentido, o Irã fica mais fortalecido para continuar com esse projeto. A presença da China no Oriente Médio, ela dá mais força para essas ditaduras e tira um pouco da força das democracias. Isso, a gente também assistiu isso com o pronunciamento da Arábia Saudita de que ela iria diminuir a produção de petróleo. Então, o preço vai aumentar a partir de maio, né, desse mês, até o final do ano.
Isso vai aumentar o preço do barril do petróleo no momento que a gente está lidando com questões de inflação, talvez uma crise econômica, uma recessão, nos Estados Unidos e na Europa. Tudo isso é muito ruim. E a Arábia Saudita está fazendo isso porque agora ela está numa relação um pouco mais estremecida com os Estados Unidos e tem a China. E tem outros parceiros para fazer negócio. Já não vende mais petróleo para os Estados Unidos no volume que vendeu um dia. Só 6% do petróleo americano vem da Arábia Saudita, 6% do importado. Os Estados Unidos é quase autossuficiente em petróleo. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Não precisa mais do Oriente Médio. Muitas coisas mudaram geopoliticamente falando, e isso deixou a Arábia Saudita numa posição de receio. Os Estados Unidos vai me abandonar. E quem é o maior parceiro comercial, ou o maior comprador de petróleo da Arábia Saudita? É a China. E então a Arábia Saudita também tem os seus projetos geopolíticos, também quer se abrir para o mundo, como eu falei, quer atrair o turismo, investimento, sabe que o petróleo vai acabar um dia, então quer investir, quer se tornar uma nova Dubai, um novo Catar, um novo Abu Dhabi, como os seus vizinhos fizeram. Para ela fazer isso, ela precisa se modernizar, ela precisa mais dinheiro, ela precisa estar em paz com o Irã, porque tem uma briga entre os dois. Aí aparece a China, que é o seu grande comprador, e fala, olha, então eu vou mediar. Aí a Arábia Saudita fala, bom, os Estados Unidos não consegue mediar nada com o Irã, porque o Irã não fala com os Estados Unidos. A China pode, quem sabe, ter alguma influência sobre o Irã. Então tem muita coisa mudando e acontecendo no mundo que vai mudando e afetando setores econômicos, por exemplo. Tudo isso que a gente está falando são movimentos políticos, mas está afetando a questão do petróleo, está afetando um monte de coisas. Agora, professor, o que na sua visão falta para essa guerra, esse conflito Ucrânia e Rússia chegar ao fim? E como é que está a situação atualizada lá? Olha, né, eu não, assim, nós estamos muito longe do fim, porque a Rússia não precisa parar. Ela, assim, ela é tão maior que a Ucrânia, ela tem capacidade de manter essa guerra por muito mais tempo. Até porque a Rússia tem energia própria e tem alimento próprio. Então ela não precisa de duas coisas bem fundamentais. Diferente da China, que precisa de energia e alimento de outros lugares. E o tamanho da guerra para o tamanho da Rússia não é uma coisa que está acabando com a Rússia. Então ela tem como continuar. A Ucrânia não teria como continuar. Mas a Ucrânia, felizmente, está recebendo ajuda. E aí, uma vez que a Ucrânia tem a ajuda, ela não vai entregar a sua terra, né? A sua casa. Invadiram a minha casa. Mas a Ucrânia está conseguindo se segurar, professor? Não A só Rússia se não está segurando, conseguindo avançar mais? não só se segurando, como ela está recuperando o território. Recuperando, Ela tá. está avançando, ela está cada dia mais forte. Agora vão chegar os tanques. Enfim, tem um monte de coisas acontecendo que podem dar vitória para a Ucrânia. Você acha que o Putin pode cair, inclusive, na Rússia ou não? Se ele perder a guerra, talvez sim. É possível que isso aconteça. Tem uma briga entre o grupo Wagner, que é um grupo de mercenários da Rússia bastante importante, que ele está dizendo que tem que acabar a guerra da Ucrânia, ele está brigando com o Putin. Esse é um cara, talvez, para ser um sucessor do Putin. Se ele continuar brigando demais com o Putin, ele vai morrer também. Esse seria o caminho mais viável, então, para encerrar o conflito, você acha? A vitória. O Putin cair e a Ucrânia se declarar como vencedora. Se o Putin cair, a guerra acaba. Entendi, O próximo líder russo vai parar a guerra. entendi. Se a Ucrânia vencer, a guerra também acaba. Sim. E essa é uma possibilidade. Agora, se pararem de ajudar a Ucrânia, aí o Putin pode vencer. E aí, além dele ficar mais forte, é aí quem diz que ele vai parar na Ucrânia. Sim. O próximo pode ser os Bálticos. Lituânia, Estônia, Letônia. Pode ser a Moldávia. Pode ser a Polônia. Pode ser a Finlândia. Então, a situação é bem mais delicada, por isso que ele não pode vencer. Por isso que os republicanos... Essa questão das eleições, né? Eles têm que levar isso com seriedade. Porque depois... E essa é uma fala do Zelensky muito interessante, assim. Né? O DeSantis falou em algum momento que ele não ia mais dar armas para a Ucrânia. E aí o Zelensky respondeu assim, olha, isso daqui não é sobre uma decisão emocional
de me dar armas ou não, de me ajudar ou não. Se você não me der armas hoje, amanhã você vai ter que enviar soldados americanos. Então é muito melhor que você só me dê as armas e que eu lute por você. Porque a Rússia não vai parar aqui. Me dê as armas hoje, que eu faço o serviço do trabalho que você vai ter que fazer lá na frente e vai ser muito mais destrutivo. Então não faz sentido não armar a Ucrânia, não ajudar a Ucrânia. Porque a guerra vai ser muito pior. E as pessoas acham que isso é impossível, impensável. Tá aí a guerra da Ucrânia, para desprovar. Legal, professor. Bom, chegamos aqui ao final de mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast com o professor Roque, né? Falamos aqui sobre geopolítica mundial, conflitos, tudo o que tá acontecendo. Foi legal, né, Carol? Muito. E é assim, o pessoal tá gostando muito. Eu tava agora vindo com o aplicativo e o pessoal tá se interessando. O motorista até tava falando bastante, entendendo bastante. Achei muito interessante. O pessoal tá estudando. E tem que estudar, tá, pessoal? Porque a geopolítica tem tudo a ver com a economia. Tudo a ver. Então, assim, tudo a ver. Então, vocês têm que aprender isso, saber sobre macroeconomia, tudo. Professor, queria te agradecer. Mas antes, dá o seu like, tá bom, pessoal? Se faz sentido pra vocês, dá o like, fortalece o nosso canal. A gente é muito grato de ter vocês aqui. A gente vem aqui, né, André? Faz todo um trabalho, a gente traz conteúdo, traz pessoas, porque não é fácil trazer eles aqui pra vocês aprenderem. Então, se faz sentido pra vocês, dá o like. Tá legal? Mas queria te agradecer. Sei que você é super Carol. ultra ocupado. Obrigado, André. Queria agradecer você. Foi um prazer estar aqui novo. com vocês. Espero que o pessoal tenha gostado. Também quero convidar todos a me seguirem nas minhas redes. Professor Roque, Roque HOC. Tem o YouTube, todas essas coisas que a gente está falando aqui. São aulas longas, tem vídeos de 3 horas, 2 horas. Tem todo tipo de vídeo ali. Muito conteúdo gratuito. E tem também no Instagram, Professor Roque, TikTok também, Professor Roque. Então, me acompanha, espero que vocês tenham gostado e eu sou suspeito, geopolítica é fascinante, acho que faz a gente olhar para o mundo de um jeito assim, que a gente não para perceber, mas é como as coisas são coordenadas ou ditadas, né, diríamos assim. Legal, professor. Da minha parte também, muito obrigado por você ceder o seu tempo em vir ajudar a gente, os nossos seguidores aqui do canal. Bom, sucesso aqui sempre, né? O professor que já veio aqui a primeira vez, viralizou o vídeo aqui. Então, foi muito bem, né? Foi muito bem, o pessoal gosta muito desse assunto. E, com certeza, o pessoal vai gostar bastante aqui também desse episódio. Da minha parte, um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. E a Carol Da minha parte, um beijo, tá, pessoal? Beijo, obrigada por estarem aqui. E a gente traz outros assuntos até o próximo vídeo.